Nessa aula, vamos começar então o nosso processo de inserção de dados do nosso banco de dados através do método inserir funcionário. Vamos começar então a criação da nossa camada chamada View. Retornando ao nosso projeto, vamos acessar então a nossa camada chamada View. Vamos dar aqui um new, nesse caso, JFrameForm, que afinal de contas nós vamos criar uma camada View, uma camada de visualização, onde nós vamos ter a nossa interação com a nossa interface gráfica. Nesse nosso caso aqui, vamos chamar então de cadastro tela usuário. Vou chamar aqui cadastro funcionários. Tela usuário. Cadastro funcionário tela usuário. Quais são as informações importantes que nós temos que considerar por aqui? Vamos acessar então as nossas propriedades. Vamos trabalhar aqui com um tamanho aqui 600 por 800. Nesse nosso caso aqui, a gente vai então dentro de Properties, vamos acessar aqui então o nosso title, vamos inserir aí o título da nossa janela, chamar então de cadastro de funcionários. Ela vai ser então gerada sempre no centro, quando nós iniciarmos então a nossa tela. Ela vai ter então já o nosso título já pré-definido. Vou dar um close aqui, vamos ver como é que ela vai se comportar. Vamos clicar aqui em cima desse ícone, com esse Preview Design. Ela vai ter aqui um tamanho que não está muito bem de acordo com o que a gente quer exatamente. Então, o que a gente vai fazer exatamente? A gente vai fechar esse nosso arquivo e vamos fazer aqui uma pequena modificação. Ao invés de 600 por 800, vamos colocar aqui 800 por 600 para gerar uma tela retangular. Então isso já começa a ficar um pouco mais plausível para o que a gente precisa por aqui, certo? Então nesse caso aqui eu vou utilizar a paleta do Java Swing para fazer então algumas aplicações. Vamos começar então colocando alguns panels para que a gente possa então fazer a divisão da nossa tela em diferentes itens. Vou deixar um panel aqui somente então para o nosso título. Eu vou colocar aqui um tabbed pane, porque afinal de contas, com certeza que no futuro a gente vai precisar então exibir algumas informações. Eu vou deixar esse tabbed pane por aqui. Vou deixar aqui um footer também, um panel, para que a gente possa então colocar algumas informações acerca de botões, coisas nesse sentido. Vou deixar ele mais ou menos aqui nessa posição. Conforme o tempo vai passando, a gente vai acertando então esses tamanhos e a disposição dos nossos componentes. O objetivo aqui não é ficar fazendo interface gráfica, é a gente entender como é que funciona o padrão MVC. Nesse caso aqui então vamos alterar então o nosso primeiro item aqui na parte de cima. Vamos colocar aqui então, vamos centralizar ele aqui nessa posição, e alinhado com os outros. Vamos vir aqui em Properties, vamos vir aqui em Border. E vamos adicionar um Border Line, para que ele fique então separado, para que a gente consiga visualizar então essas informações. Label, vamos inserir um label aqui dentro, vamos colocar então, trocar a informação do texto, F2, vamos chamar aqui de cadastro de funcionários. Certo? Então vamos deixar ele mais ou menos centralizado por aqui, vamos centralizar o texto também. Vamos colocar ele aqui no centro também. Em cadastro de funcionários, acho que falta a gente editar também o tamanho, a propriedade do da nossa letra por aqui. Vou colocar aqui 18 para ficar um pouquinho maior que as outras. Certo? Vou deixar aqui também, vou mexer aqui nas properties, vou colocar aqui dentro do nosso border, vou colocar aqui um border desse naipe aqui, que eu gosto bastante, o title border, onde eu vou colocar aqui um título, informações do funcionário. Vai ter essa indicação por aqui. Certo? Aqui embaixo eu vou deixar então os controles, vou deixar eles sem borda nenhuma.
pelo menos por enquanto, para a gente ter essa informação aqui, vamos colocar uma borda assim. Vou deixar aqui sem borda, vamos deixar uma borda simples. Vou deixar aqui um item, line border, vamos colocar aqui thickness, vamos colocar aqui 0.2. Opa! Deixa aqui como um mesmo, mas vamos deixar com um cinza um pouco mais claro, então. Make. Beleza, nós temos já uma borda pré-definida também para ele. Certo? Então, informação de funcionário, já vou deixar aqui mais um panel, né, para que ele dê uma primeira tabela. Vou colocar aqui a segunda tabela. Vou adicionar, então, a primeira tabela, então, informações. Vou deixar aqui no tab 2, então, o relatório. Certo? Vamos ver como é que está funcionando, então, informações. Vamos deixar essa Ctrl Z aqui, relatório, informações. Opa, Ctrl Z. Vamos ver como é que isso aqui está ficando. Olha, tá legal por enquanto. O cadastro de funcionários não está muito bonito, mas vamos por partes. O que nós vamos precisar aqui também? Nós vamos precisar então da primeira informação do nome do sujeito. Vamos precisar aqui também uma outra informação da matrícula. Vamos precisar aqui de uma terceira informação que a gente vai chamar então de setor. A cada um deles vamos colocar um label e vamos colocar aqui também agora um novo item que é um text box. Neste caso aqui nós vamos colocar um text field e aí nós vamos deixar alguns padrões já pré-definidos por aqui, certo? Vamos deixar por aqui, vamos alinhar esses três itens, vamos tirar a informação do que está aqui dentro, tira a informação do que está aqui. Opa, vamos voltar para o nosso design. E vamos voltar aqui para o nosso design. E no final nós temos então essas possibilidades aqui. Vou deixar essas informações assim por enquanto. O que nos cabe agora é nomear então cada um dos itens dentro da hierarquia de onde eles se encontram. Nesse nosso caso aqui vai ser o LBL nome. Vou colocar aqui para pelo menos identificar isso depois na hora de fazer o nosso background. LBL matrícula. LBL setor. O nosso JText field vai ser então txt nome. TXT matrícula. E por último, então, TXT setor. Vamos inserir também um botão aqui na parte de baixo já. Vamos deixar ele pronto aqui. Vamos nomear ele como salvar. Já vamos deixar ele disponível também dentro do nosso JPanel 2. Vou colocar aqui o btn salvar. Certo? Nós chamaríamos aqui então esses nossos painels. Vamos chamar aqui de painel botões. Vamos chamar então esse nosso JTablet pane. Vamos chamar ele aqui chamar esses painels de PNL informações, PNL relatório. Nosso JTablet pane pode deixar da maneira como está. Esse aqui então, nós temos o JLabel, vamos colocar o LBL título. Vamos deixar aqui o JPanel número 1 como PNL título. Bom, revisados os devidos ajustes, vamos para a nossa tela de background. Uma das primeiras tarefas que a gente faz aqui dentro do nosso NetBeans é fazer a alteração aqui do nosso Public Static Void Main, que é a nossa tela principal, e esse padrão de apresentação das informações aqui do nosso Java. Se nós mandarmos executar então o nosso arquivo de interface gráfica, a gente começa a perceber que ele não tem a mesma formatação daquela formatação que eu tenho quando eu peço para que ele faça, então, né, dentro do design aqui, a visualização. Eu quero que ele fique nessa visualização aqui, eu quero que ele tenha esta estrutura e que ele tenha este formato. Como é que eu faço isso? Eu substituo dentro do Public Static Void Main, dentro desse primeiro try aqui, a indicação do Look and Feel,
Nesse nosso caso aqui, a gente vai estar utilizando aqui o padrão que se chama Windows. Então, nesse caso aqui, ele vai acabar, né, pegando os padrão de apresentação, padrão de software do Windows, para apresentar então a nossa tela. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um salvar nesse cara aqui, vou mandar executar de novo, usar um run file, e agora a gente consegue perceber que a interface dele é muito mais amigável, muito mais padrão do Windows de operação do que aquela que a gente tinha anteriormente. Então, eu geralmente gosto de fazer isso aqui como a primeira tarefa. O que nós precisaremos fazer por aqui? Nós vamos precisar, então, quando nós clicarmos no botão salvar, pegar as informações que estão disponíveis dentro dessas text box e enviar isso aqui para a nossa camada controller, que faremos a implementação na próxima aula. Então vamos adicionar dentro do nosso btn salvar uma operação. Nesse caso, clica com o botão direito, Events, Action, Action Performed, que é quando a gente clicar com o botão esquerdo sobre o botão salvar, ele vai executar então algumas ações. Esse código deve estar contido dentro dessas chaves que estão dentro dessa função private void btn salvar. O que nós vamos fazer exatamente? Nós vamos acessar então as informações que estão disponíveis dentro dos nossos text box, onde nós inserimos as informações. Então, nesse caso aqui, vamos declarar uma string nome digitado. Vamos colocar aqui só nome por enquanto e vamos acessar então aquele item. Como é que nós chamamos este item aqui junto à nossa tela de interface gráfica? Ele recebeu o nome de txt nome. Então, nesse caso aqui, a gente vai acessar o txt nome, ponto, getText. Então, nesse caso, nós vamos fazer a captura, vamos pegar o texto que está contido dentro do nosso txt9. E o mesmo a gente vai fazer, então, tanto para matrícula, nesse caso, txt matrícula.getText, porque afinal de contas eu estou trabalhando com textos. Eu vou pegar aqui a string, nesse caso, setor, vai ser igual a mesma coisa que txt setor.getText. Certo? Para a gente testar isso aqui, vamos dar aqui um salto e vamos pedir então para que ele faça a impressão dos dados. E vamos pedir então para que ele faça a concatenação dos dados do nome, que vão ser digitados por aqui. E vou pedir para que ele então faça a indicação para a gente das informações contidas dentro desses campos recém-criados. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele então indique para a gente a matrícula e vou pedir para que ele indique então também para a gente o setor digitado, certo? Então eu vou colocar aqui por último um ponto de exclamação para indicar aqui que nós temos a nossa, o nosso item já pré-definido, ou melhor, nós já temos o item finalizado. Vamos dar um salvar aqui em cima, vamos dar aqui um cadastro funcionário, vamos dar aqui um run file, e aí quando nós digitarmos aqui, por exemplo, o nome, vamos colocar aqui João, matrícula 8888, setor, vamos colocar aqui produção. Quando nós clicarmos em salvar, o que ele vai trazer para a gente aqui? Dados, João, produção, exatamente isso que a gente tinha pedido para que ele fizesse então a indicação. Então, significa que o nosso botão aqui, o botão salvar, já está funcionando e a gente já tem acesso então às informações que estão contidas dentro desses campos. O que é importante para nós agora dentro do nosso padrão MVC? No momento que nós pressionarmos o botão, essas informações elas não vão ficar aqui contidas dentro da nossa tela de visualização. Elas serão encaminhadas para dentro de um mecanismo ou para dentro de uma classe intermediária chamada controller, que vai fazer a validação desses dados e posteriormente, se esses dados aqui estiverem corretos, ele vai instanciar um objeto chamado funcionário que vai conter então as informações de nome, matrícula e setor. A criação então da nossa classe controller, que vai fazer essa verificação desses dados, é assunto da nossa próxima videoaula.